Oi pessoal, eu sou Marcela, sou psicóloga clínica, atuo com aconselhamento na minha igreja, que é a Comunidade Esperança, já há algum tempo, alguns anos, e trabalho também como voluntária na Missão Luz na Noite há aproximadamente um ano também com aconselhamento. A gente vai dar continuidade aqui a essa semana que é Sexo em Pauta, cujo tema é o Sexo em Pauta, e a gente vai trabalhar num tema muito importante, polêmico, bastante relevante, que é prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil. Então eu quero convidar você a embarcar comigo nesse tempo de informação e espero que ajude também as pessoas que estão assistindo aí. Antes da gente começar, queria te convidar aí para curtir, se você gostar, e compartilhar com seus amigos, familiares. A gente está em quarentena, então é um bom tempo e uma boa oportunidade para a gente assistir esse vídeo aí em família, tá certo? A gente vai começar lidando primeiro sobre a questão do desenvolvimento infantil, como é importante os vínculos afetivos na vida da criança e como é importante que a criança se sinta protegida. Um dos principais autores nesse aspecto é o John Bowlby, que foi um psicanalista, psicólogo, psiquiatra britânico, e ele desenvolveu a teoria do apego, dizendo assim que os vínculos afetivos que a criança estabelece na infância, que ela recebe, os cuidados, estão diretamente ligados à sua segurança, à formação da sua personalidade, como ela vai estabelecer as suas relações sociais, familiares, inclusive a constituição da sua identidade, do seu self. Por que é importante falar sobre isso? Porque o abuso sexual, e assim como os outros abusos, moral, verbal, mas como foco sexual, fere diretamente o que Bowlby estudou e outros estudiosos que ele trouxe pra gente sobre a proteção e os vínculos afetivos seguros na infância. É importante a gente lembrar que no aspecto legal a gente tem a Lei 13.431 de 2017 que define o que é abuso sexual, algumas formas de abuso sexual. Então ela define como violência sexual o abuso em si, a exploração sexual e o tráfico de pessoas. Violência sexual ela pode ocorrer de diversas formas, em todas as vezes que a criança ou adolescente ele é submetido a situações, a práticas ou ver cenas e vivenciar experiências para as quais ele não tem capacidade, maturidade para consentir ou para compreender totalmente, não estando num momento evolutivo de maturidade para isso se constitui como uma forma de violência sexual, de abuso propriamente dito. Então, muitas vezes e há muito tempo há uma ideia de que o abuso sexual só ocorre quando há um contato físico propriamente dito, e isso não é verdade. Abuso sexual ocorre quando uma conversa entre adultos que não é apropriada para a criança, essa conversa ocorre na frente da criança. Quando cenas de um filme ou de algo que está sendo exposto na televisão ou em qualquer outro tipo de mídia é colocado para que a criança veja, e de alguma forma a linha da inocência daquela criança ela é rompida, ela não tem condição psicológica, emocional para participar desse momento, assim também como assistir práticas sexuais ao vivo ou não, ouvir coisas sobre isso, participando disso. A criança não tem essa maturidade, então isso se constitui violência sexual, e é importante falar sobre isso porque é um grande tabu familiar. Então, dentro da história da família, muitas vezes há um silêncio, há uma história velada, jamais se toca nesse assunto, porque traz muita dor e muito sofrimento, mas de fato a gente precisa gritar sobre isso, porque há provavelmente crianças e adolescentes sofrendo e tendo consequências que podem levar até a vida adulta. O abuso sexual ele envolve a vítima
e essa vítima muitas vezes está numa condição vulnerável, envolve características como a coerção ou uma posição em que o abusador tem algum tipo de autoridade sobre essa vítima. Na maioria das vezes é assim que acontece, seja uma influência emocional ou uma autoridade dentro da própria hierarquia familiar, da organização familiar. Então, de alguma forma, essa criança ela é intimidada, ou o adolescente é intimidado a não compartilhar, a não pedir ajuda, a não contar para as pessoas o que está acontecendo, por constrangimento, por medo do que possa acontecer, ou por às vezes sofrer ameaças propriamente ditas. Existem abusos que ocorrem com desconhecidos, mas o percentual é muito pequeno. Na grande maioria das vezes, o abusador está dentro de casa. É um pai, a mãe, um tio, um primo, um irmão. Por isso é importante a gente falar sobre esse assunto e trazer à tona alguns sintomas e algumas atitudes que a gente pode ter para prevenir, para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Os abusadores normalmente vão lidar com a criança, vão se aproximar dessa criança e dessa família para adquirir a confiança tanto da vítima quanto dos pais ou dos familiares ou dos responsáveis. Geralmente não chega de uma forma agressiva, mas chega se tornando amigo, se tornando de confiança, até o ponto dos próprios pais confiarem de deixar essa criança com uma pessoa que pode nem mesmo ser da família ou pode ser alguém de dentro de casa. Geralmente é alguém que vai ter a confiança da criança, para que tenha também um pacto de silêncio. Então é importante que os pais, os responsáveis, os adultos dessa família estejam atentos às mudanças no comportamento da criança. A criança normalmente alegre, normalmente expansiva, que fala muito, ela geralmente se torna mais introvertida, mais calada. O isolamento social também é uma característica de uma criança que está passando por algum tipo de abuso. É importante notar que o abuso sexual também vai gerar consequências na escola, diminuindo o rendimento escolar, pode atingir a alimentação da criança, e a gente precisa ficar ligado nesses sintomas. Não quer dizer que uma criança que apresente um desses sintomas ela necessariamente esteja sendo abusada, mas a gente precisa observar o contexto geral da criança e também a forma como o seu comportamento é alterado, para então investigar mais a fundo e, enfim, observar o seu filho, sobrinho, primo, para que a gente tente entrar o quanto antes em ação para proteger a criança e o adolescente. O abuso tem consequências físicas, tem consequências sociais, tem consequências psicológicas. Muitas vezes, fisicamente, vão gerar hematomas, vai gerar marcas na criança. Socialmente, gerando isolamento social, agressividade, irritabilidade. A criança se torna mesmo mais agressiva. Então, o que será que está acontecendo com essa criança que era tão doce e de repente se torna rebelde, grita, se torna irritada? É importante se questionar o que pode estar acontecendo. Também há consequências psicológicas, e elas são igualmente graves, que gera crianças ansiosas, pode gerar sintomas de depressão nessa vítima. Então é importante a gente ficar atento a isso. Sintomas como medo, vergonha, tristeza, um choro sem uma causa conhecida ou uma causa perceptível, um silêncio, a criança não consegue se manifestar, expressar suas próprias emoções, são sintomas que a vítima pode estar apresentando. Medos que não tinha até então começam a surgir do escuro, de monstros, e a criança começa a fantasiar coisas que fogem do seu contexto e fogem daquilo que é próprio da sua idade. Então a gente precisa estar atento a isso. O que eu posso fazer para prevenir
o abuso sexual propriamente dito, uma das formas que a gente pode principalmente prevenir é estabelecer com os nossos filhos, com as nossas crianças, um vínculo de confiança. É preciso que os nossos filhos tenham acesso a nós, para que eles se sintam dignos de confiança e eles saibam que o que quer que eles vão trazer para os pais, independente de que pessoa eles vão falar, os pais vão confiar, vão acreditar. Geralmente a criança não inventa a história do abuso. Aproximadamente 6% dos casos são de crianças que fantasiaram. Os demais realmente aconteceram. Então, o tabu de que a criança vai mentir, de que é fictício, precisa ser questionado, porque na verdade a grande maioria dos casos diz o contrário. Então, a criança precisa ter um ambiente de confiança, de liberdade, de diálogo. Ela precisa ser acolhida no seu sofrimento. Ela precisa de empatia por parte da sua família. Ela precisa ser abraçada nesse momento, porque o sofrimento dentro dela já é grande o bastante, já é profundo bastante. Também precisa ser protegida como forma de proteção, de prevenção. Ela precisa ser protegida. Ou seja, com quem eu estou deixando os meus filhos? A quem a gente vai confiar as nossas crianças? Essa pessoa realmente tem condição de ficar? Mesmo que seja um parente ou alguém que a gente confie, é preciso avaliar e colocar mecanismos, estabelecer mecanismos para que a própria criança consiga denunciar o que está acontecendo. Um dos aspectos mais importantes aí é falar claramente com os nossos filhos, ensinar as partes do seu corpo que ninguém pode tocar, ensinar a eles a identificar qualquer comportamento abusivo, que rompa o limite, que interfiram na sua identidade, na sua individualidade, na sua privacidade. Então a criança precisa conhecer bem quais são os limites do seu corpo e as partes do seu corpo que ninguém pode tocar. E que ela também precisa saber que ao pedir para parar, ao dizer que não quer aquele comportamento, ela precisa ser respeitada nisso. E se isso não acontecer, ela precisa saber denunciar. E como ela vai saber? Através de uma conversa aberta, franca e um diálogo aberto com seus pais. Outra forma de prevenir é ensinar para a criança o que ela vai fazer quando alguém interferir esses limites. A quem ela pode recorrer? Quem pode dar um banho? Quem pode ir com ela até o banheiro? Quem pode ajudá-la a manter a sua higiene? Isso precisa ser dito claramente. Qualquer pessoa que foge daquilo que foi estabelecido, daquilo que foi combinado com os pais, então a criança precisa ter liberdade para dizer não, não quero e pedir ajuda se for necessário. É preciso que a criança saiba exatamente o que fazer e depende dos adultos isso. Por fim, dê toda a atenção que seu filho precisa. Dê atenção, carinho, toque. A criança não precisa ir buscar fora de casa algo que está faltando em casa. Então, nós, os pais, precisamos supri-la e nutri-la de toda a atenção e cuidado psicológico e emocional que ela precisa. Se houver a desconfiança ou a confirmação de que algo aconteceu, encoraje a criança a falar sobre o assunto, mas não obrigue. Obrigar a criança a falar sobre isso pode também ser uma forma de abuso. Fale com as pessoas que realmente possam ajudar. Caso contrário, não comente sobre o assunto com outras pessoas. Denuncie casos abusivos que você esteja percebendo. E é importante valorizar sempre a vítima. Dizer e deixar claro que ela não tem culpa, independente da idade que tenha ou como tenha ocorrido. Quem seja o abusador. Esse é um assunto importante
importante e há muito ainda para se falar, mas é importante que a gente esteja atento, não negligencie a infância e a adolescência, que não negligencie o cuidado com as nossas crianças e adolescentes. Então a gente vai terminar por aqui essa nossa semana, espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum comentário, podem fazer, podem perguntar e compartilhar com as pessoas que vocês conhecem sobre esse assunto, certo? Obrigada e até uma próxima vez!